Olá, boa tarde. Estou verificando aqui a conexão para ver se a professora Ana Paula já está vindo, mas estou aguardando ela aqui. Vamos ver. Sejam bem-vindos aqueles que estão entrando. Eu tô esperando aqui a professora Ana Paula chegar. Vamos ver. Tô aguardando ela vir. Esperando a professora voltar. Tô esperando ela entrar. Já falei com ela aqui, mas acho que ela ainda não visualizou. Vou só afastar um pouquinho para cá para eu digitar aqui no computador enquanto eu falo com ela aqui. Estamos só aguardando a professora Ana Paula, que ela deve estar vindo, que eu mandei um aviãozinho para ela, mas acho que ela não viu, aí eu tô aguardando ela vir. Boa tarde, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Tô só aguardando aqui a convidada, tá, gente? Enquanto isso, ela tá... Thaís, tá ansiosa? Ela tá chegando. Ela tá chegando. Entra aí, professora. Te convidar. Oi, Oi, tudo bom? tudo bom? Primeira live a gente nunca esquece, né? Tentando entender aqui como é que entra. Não, eu te mandei um aviãozinho lá, aí também podia ser por outro lado, mas aí como você me perguntou aqui, eu falei, então entra, porque quando a pessoa entra, ela já também pede para ficar. Aqui não pede para sair, não, aqui pede para ficar, entendeu? Ao contrário Entendi. do voto. Assim que é bom, né, de Franci? Eu não Tudo sei, bem contigo? tudo bom. Eu não sei se o áudio tá bom, eu preferia até colocar o fone, mas não Não, para sei. mim tá ótimo. Deixa eu ver É, o que, é que o povo vai falando aí, porque para mim tá ótimo. Eu só, sem querer, eu fixei seu comentário aqui, aí deixa eu tentar desfixar. Eu não sei, Desafixei, pronto. eu não sei brincar com nada disso, tem que aprender. Eu até tô procurando aqui um ângulo bom, acho que assim vai ficar melhor. Porque Não, tá ótimo. o meu tripé resolveu hoje não ficar muito bom. Não, tranquilo. Olha, o que é que acontece? Eu vou fazer os agradecimentos de praxe aqui, porque todas as vezes que a gente faz live, eu agradeço à universidade, né? Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que está dando um apoio enorme, porque divulgam. Agora acabaram de Sim, me mandar um e-mail dizendo que já está nas redes sociais. Quero agradecer ao Centro Acadêmico de Nova Iguaçu, que é o CAPAC. Quero agradecer também ao Centro Acadêmico de Seropédica, que também está apoiando a gente, que é o DAPA. E agradecer também ao Núcleo, né, porque o projeto, estou sempre falando dele aqui, que é o Direito em Tempos de Pandemia, que é o Núcleo de Prática Jurídica de Nova Iguaçu está desenvolvendo, que é um trabalho muito bacana. Então, assim, os 4 agradecimentos fixos do programa, né, do projeto. Mas a gente está aqui hoje com a professora Ana Paula, que é uma professora assim, muito querida, né? Eu já vi alunos subindo aqui dizendo, estou doida por essa live, estou doida por essa live. Pois é.
O que que acontece? É, são todos bem-vindos. A professora Ana Paula, ela está aqui porque é uma professora que desenvolve um trabalho muito bacana na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do campus de Nova Iguaçu. Porque, para quem não sabe, tem gente do quanto é lugar, a gente sempre explica. A Universidade Federal Rural, ela tem campus em Seropédica, Nova Iguaçu, Três Rios, campus dos Goitacazes. E acho que tem mais um, né? Não, Três Rios, Seropédica e Nova Iguaçu. Tem Campos dos Goitacazes também, ainda tem uma outra sede. Esqueceram. Mas você sabe mais da Rural que qualquer um, né, França? Paulo Cosme falou isso para mim. Mas França então, é cria da Rural. Eu conheço até os cachorros, né? Conheço todo mundo lá. E é assim, a professora Ana Paula, ela chegou na Rural e foi amada de cara, né? Assim, ela chegou para salvar o núcleo de prática jurídica no tempo que eu ainda era estudante. E aí a gente estava assim naquele desespero, meu Deus, não tem professor. Aí a professora Ana Paula entrou. E ela tinha uma bagagem muito grande, porque ela sempre vivenciou essa prática nas universidades que ela lecionou. E ela trouxe para a gente muita informação bacana. E esse trabalho continua. Agora, estou dando aula lá também, a gente está até trabalhando junto. Então, ela é minha coordenadora, né? Então, vai ter um bate-papo bacana. Mas deixa eu te apresentar. A professora Ana Paula Bustamante é mestre em Direito, professora universitária, coordenadora da UFRJ, além de outras instituições. É coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica dessa Universidade Federal Rural de Nova Iguaçu e é mediadora de conflitos, desenvolve um trabalho muito bacana junto ao grupo certificado pelo CNPq, que é o Grupo Diálogos, né, numa prática assim, voltada para direito civil e assim, está sempre sendo homenageada nas formaturas, ela está sempre ali, ela entrou e ficou na moda, né, não saiu de moda, né. E ela vai falar para a gente disso, exatamente disso, desse desafio que é ensinar prática jurídica para os estudantes, numa instituição pública, com todas as suas necessidades e demandas. Bom, primeiro eu quero agradecer a Edi França de estar aqui. Hoje eu estou estreando, eu nunca tinha feito uma live, então a Edi França está sendo a responsável por isso. Eu ia ter uma live com o Capac há uns 15 dias atrás, mas eu não estava bem, acabamos deixando para um outro momento. Quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, agradecer todas as palavras da Edi França, palavras afetuosas, generosas. E é isso, né? Eu entrei na Rural em 2012, salvo engano, não foi isso, França? Para poder montar o Núcleo de Prática Jurídica. E eu tenho uma bagagem de Núcleo de Prática Jurídica desde 2002, quando eu ingressei em outra instituição como advogada orientadora, depois virei coordenadora, e, na verdade, nunca mais deixei a prática jurídica. Então, aí já se vão praticamente 18 anos trabalhando com prática jurídica, trabalhando em núcleo de prática jurídica, lecionando em sala de aula com disciplinas de prática. Então, assim, é uma bagagem boa, mas interessante porque constantemente está se renovando e mudando, né? E o mais legal que eu vejo embora o aluno, no momento em que ele tenha que fazer a prática, ele às vezes reluta porque ele acha que é uma perda de tempo, que ele já faz o estágio lá fora, no final, na maioria das vezes, ele reconhece o quanto aquele trabalho desenvolvido na universidade foi um trabalho que enriqueceu ele para ele poder estar mais preparado para estar lá fora trabalhando. Então, eu acho isso sensacional o que a prática faz. Já desde na outra instituição que eu trabalhei, a gente já trabalhava com metodologias ativas dentro da prática jurídica, e aí quando eu entrei na Rural, eu tentei, né, pegar mais ou menos um pouco, né, do que a gente trabalhava, dos acertos, né, que sempre tem erros e acertos. Na verdade, toda vez que a gente começa a implementar e trabalhar em outro lugar, a gente tenta levar os acertos, né, e tentar minimizar os erros, e de repente outros erros vão surgir, mas a gente tenta levar o que está indo bom. E eu digo que hoje, bom mesmo, está o direito em tempo de pandemia. É um filho meu e da professora Lívia, que a gente está muito feliz com repercussão e com sucesso, e já pensando até em deixar ele como uma ferramenta, mesmo passado esse período da pandemia. É bem legal. Não, porque a pandemia é a novidade, mas a necessidade é uma constante. Ainda mais quando a gente fala de uma situação de uma região que já é fragilizada pela sua própria constituição, né? Então, eu acho que o projeto ele pode só se
ajustando aos novos tempos, né? Porque se Deus quiser que a pandemia vai passar, né? Tá em Deus. Não, tomara, né? E, na verdade, o projeto acaba se adequando às novas exigências que o próprio MEC traz, né? Porque no finalzinho de 2018, o MEC editou a resolução, eu sempre cismo que é 8, fui até olhar aqui, a resolução número 5 de 2018. E essa resolução, ela trabalha todo o concurso de direito e ela, especificamente com relação à prática jurídica, ela traz muita alteração. Ela traz alterações significativas para que as universidades possam se estruturar e poder formar um aluno que esteja capaz, né, de entrar no mercado lá fora. É claro que isso tudo esbarra nas condições das universidades, né? Condições, quando eu falo aqui, condições financeiras, manter um núcleo de prática jurídica ativamente funcionando no modelo de um escritório, modelo, como assim dizer, é muito oneroso para uma universidade. Então, é fato que a gente acaba percebendo esse tipo de núcleo de prática jurídica em universidades de instituição privada. Então, os núcleos de prática jurídica de universidades privadas, eles acabam tendo uma estrutura muito mais forte nesse ponto do que das universidades públicas, que sempre esbarram com a questão, né, financeira. Então, lá em Nova Iguaçu, e assim como também eu converso muito com os coordenadores de Seropédica e de Três Rios, outro dia estava até conversando com a Gabriela de Seropédica, a gente tenta pensar o que pode ser feito de forma que a gente consiga atender todas as diretrizes do MEC, que a gente consiga capacitar, que eu acho que isso é tão importante quanto é capacitar esse aluno para que ele possa lá fora poder atuar como um bom advogado, sem ter vergonha de entrar numa audiência que é natural, mas sabendo como se portar, sabendo questões de éticas importantes, né, na condução de todo o processo. E o núcleo, junto com o curso de Direito, ele cada vez mais tenta se aproximar do aluno nesse ponto. De França, como professora no núcleo, sabe disso. Eu sou a chata, né? Mas, assim, a gente vê que o perfil das instituições, eles acabam por interferir na própria postura que o estudante tem em relação ao núcleo. Porque, sendo, às vezes, numa instituição que faz com que ele tenha, às vezes, maior obrigação em relação a certas coisas, porque a instituição particular, ela tem mais liberdade para fazer essa parte gestora de como vai ser de uma forma mais rápida, às vezes o estudante ele não percebe, às vezes, a seriedade dali. Então, assim, na instituição pública, a gente não pode, mesmo tendo excelentes ideias, a gente tem que respeitar todo um protocolo de processo administrativo, de licitação, de tudo que, às vezes, o aluno não sabe a dificuldade que a gente está tendo para trazer alguma coisa para ele de uma forma mais objetiva, mais prática. E aí, às vezes, ele, como você falou no começo, às vezes ele acha que não precisa levar tão a sério, eu já faço estágio, né? Eu nem quero ser advogado, quero fazer concurso, né? Aquela coisa, né? Mas não percebe o momento que ele está perdendo, né? Eu dizia isso, eu acabei a minha graduação com 600 horas de atividade. Eu precisava de 250, né? Eu ainda brincava assim, que é um pouquinho, sabe por quê? Porque tudo que eu pude me envolver na instituição, eu me envolvi. Tudo. E às vezes as pessoas não percebem que às vezes é uma coisa obrigatória, que ele deveria se dedicar. Aí ele deixa passar, ele fala, não é tanto assim. É muito assim, porque o núcleo, meu ver, o núcleo, ele é a efetivação de tudo que você já viu de teoria. Tudo. Sim. E você falou Aquele é o momento de você brilhar. Eu brigo que é a hora que o aluno tem para errar. Para ele acertar e ele errar. Né? Quando o aluno cisma que ele quer fazer na rural, infelizmente a gente tem muito disso, né? O aluno acha que porque ele está fazendo estágio lá fora, ali dentro no núcleo, ele não precisa estar muito ali dentro. Eu até entendo, eu acho que muita coisa da prática jurídica, ela tem que se adequar à nossa realidade atual. Mas, infelizmente, como toda universidade pública, a gente esbarra em alguns limitadores. Você falou que a gente faz, por exemplo, no núcleo de prática da rural, o cabo de rede quem comprou foi eu. Não tinha. A gente sabe essas dificuldades, né? Mas às vezes eles esquecem.
né? Eles esquecem que a gente está enfrentando ali uma situação diária muito extrema para poder aquilo funcionar até do jeito que está, precário, mas funciona. Eu não sei, de França, se eles esquecem, ou se, na verdade, né, o núcleo já entra nos 2 últimos anos, o aluno já está preocupado com o AB, ele está fazendo estágio onde ele está ganhando um dinheiro. O núcleo, em todas as universidades, ele sempre é fora da hora de sala de aula, dificilmente ele consegue entrar dentro da grade horária, e aí o aluno acaba encarando aquilo como algo que atrapalha ele no estágio. E é fato que o estágio tem uma bolsa, e a bolsa é importante para todo mundo. Então, eu acabo olhando para aquela aula como algo que está me atrapalhando. Temos um visitante aqui direto de Portugal falando contigo, tá? Ah, é? Interessante saber como é que é em Portugal, né, a prática jurídica lá. Fala aí pra gente, como é que é em Portugal, né? Mas sim, pode assim, falar. Eu acho que a gente tem, diante dessa nova resolução, possibilidades de estar oferecendo, de estar trabalhando com o aluno uma outra realidade, que não só o escritório modelo. Ali em Nova Iguaçu, a gente já faz isso, basicamente. Porque, como a gente não tem professores suficientes para poder ter uma quantidade de processos e estar movimentando como se fosse um escritório modelo, a gente acaba que, indiretamente, funcionando como um núcleo de conciliação. Né? E a proposta do futuro é de realmente, eu tenho um projeto, eu quero ver se eu consigo, ele já está mais ou menos estruturado, para que a gente crie dentro ali do núcleo prática jurídica, um núcleo de mediação. Inclusive, na sexta-feira, eu vou estar fazendo uma live, aí estou fazendo propaganda, já estou virando, estou virando blogueira de França. Manda ver, vai lá. Na sexta-feira, eu vou estar fazendo uma live sobre mediação. E aí é com o pessoal daí de lá de Nova Iguaçu, e que eu acho interessante, porque o nosso trabalho tem que ser voltado para a comunidade, para quem mora em Nova Iguaçu. Né? E aí vai ser uma live sobre mediação, e aí eu vou entrar falando um pouco assim, das propostas da Rural dentro da comunidade para trazer a mediação. Eu acho isso muito importante. Então, assim, essa é uma ideia do núcleo de mediação na Rural. Por conta da resolução 5, todas as universidades vão ter que trabalhar mediação de conflitos, tem que trabalhar processo eletrônico, tem que trabalhar tutela coletiva. Então, tudo isso é um trabalho que a gente está fazendo para estruturar o núcleo e acompanhar essas diretrizes do MEC, para que a gente não fique atrás. Na outra universidade, onde eu também coordeno, a gente também está trabalhando, só que a outra universidade tem um perfil realmente de escritório modelo. E aí a postura dos alunos lá é diferente também, né? Em relação, assim, como é escritório modelo, vestimenta, muda tudo, né? Eu vou te falar uma coisa, de França. Tem aluno aqui, e aí Esse que falou de Portugal disse que é ex-aluno seu, é John. Falou que é um ex-aluno seu. Ah, é? O John foi meu aluno na Estácio. Ai, beijo, não sei, John. John Ederson, parece. Beijo, John. Na outra universidade, ela trabalha como um escritório modelo, ela tem exigências e os alunos cumprem. E aí o que eu estava falando, que eu acabei me perdendo, é que isso muito tem a ver com a nossa cobrança. Lá, todos os alunos, quando entram no 7º período, eles já sabem que vão fazer o núcleo de prática jurídica, que não pode faltar. E que os meninos, né, que os homens têm que ir de terno e gravata e as mulheres têm que ir com roupa de trabalho. Você não vê um rapaz sem terno e gravata. Aí quando chega o período do verão, por determinação libera para todo mundo. Aí eles podem ir. Okay. É claro que você às vezes para avaliar, exige esse rigor. Será que não dava para flexibilizar? Às vezes a gente pensa até que dá. Mas sabe o que acontece? Quando a gente flexibiliza uma vez, a gente cria um precedente. E aí eu tenho dificuldade, falo uma dificuldade minha, eu tenho dificuldade de impor a regra absoluta, porque eu acabo sempre entendendo a situação do outro e isso acaba que cria uma possibilidade, como aconteceu com você, um atendimento, né, em que nós tivemos uma aluna, enfim, que estava com short jeans. Nada contra o short jeans, mas quando a gente pensa no escritório, quem é que vai trabalhar? Qual é a estagiária de direito que vai trabalhar no escritório de short jeans?
E era bem curtinho, né? Então a gente teve que intervir. Então, assim, mas o núcleo é um lugar também para isso, para errar e falar para os alunos, olha, não dá, porque quando você for fazer audiência, você vai precisar ir de terno e gravata, você vai precisar ir com uma roupa que não tenha muito decote, que não seja muito curta, porque não é questão de meu corpo, minhas regras, a questão não é essa, a questão de você se adaptar ao ambiente de trabalho. Né? E aí, várias empresas têm dress code para trabalhar, e que inclui também a área jurídica. Não pode de sandália rasteirinha, não pode de camiseta decotada, não pode de calça jeans. E isso não é uma determinação lá do NPJ. Tem várias empresas que trabalham assim. E criam regrinhas para todo mundo trabalhar daquela forma. E o aluno tem que aprender também. Eu sempre negocio da seguinte forma, no núcleo dentro de sala. Mas a gente tem que vir. Eu falo, se eu puder dar a presença para você quando você não estiver aqui, tudo bem se eu te der falta quando você estiver, porque vento que vento tá lá, vento tá cá. Aí, como ninguém quer ganhar falta estando, também não ganha presença não indo. Então, assim, a gente combina nesses termos, entendeu? Porque eu acho que o grande problema do aluno não é a aprovação pela nota, é a ausência, de fato. Não tem como a gente dizer que a pessoa está num lugar que ela não está. É um documento oficial. E aí você faz prova daquilo para muita coisa. Sim. E aí, como é que fica? Né? Aí como é que fica? Eu vou dizer o que? Ele estava, mas não estava? Ele estava de corpo presente, de corpo ausente? De França, na outra universidade que eu trabalhei por muito tempo, nós tivemos um problema com relação a isso. Eu não sei qual foi o caso, não sei em qual unidade foi, porque ela tem um âmbito nacional, mas parece que teve alguém que cometeu um crime que levou como álibi estar em sala de aula naquele dia, naquele horário. Pois é. Pois é. Aí complica, isso né? É complicado. Então, mas assim... A LDB, ela exige presença para professor e para aluno, né? Então, se a gente vai aqui também, né? É isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa que a gente teve uma mudança hoje. Hoje não, eu vi hoje. Que é a Lei 13.994. Você quer falar dela um pouquinho? Foi da conciliação na mediação, no juizado. Pois é, eu estava até estudando ela hoje e vou dizer porque talvez não vou fugir do tema, porque eu vou falar da prática jurídica em outra universidade, na verdade, numa instituição privada. Né? A grande discussão que a gente está tendo hoje, porque na Rural as aulas foram suspensas por conta, né, daquelas portarias do MEC, que eu até anotei aqui, fiz uma cola para eu não esquecer os números, a 343, a 345 e a 395, que foi a que prorrogou. Então a gente está com um período de pandemia prorrogado até 18, 19 de maio, mais ou menos. Mas na iniciativa privada, as universidades acabaram se adequando para começar a fazer com as aulas remotas. A Rural, ela optou pela suspensão da atividade. Né? E eu entendo os argumentos da Rural. Né? Porque eu já passei determinadas atividades online em que a gente tem alguma dificuldade. E, na verdade, a gente tem que entender para quem a gente está dando aula. Será que o aluno que está na ponta, ele tem a condição de receber toda a informação da mesma forma que ele receberia com a aula presencial? Porque a ideia é essa, tem que ser da mesma forma. Então, quando na outra universidade nós tivemos que nos organizar para de sexta-feira para segunda-feira, todo mundo está em sala de aula, dando aula remota. E aí, quando eu falo aula remota, ela é à distância, mas ela não é online, ela não é gravada. Ela é em tempo real, como a gente está aqui. O aluno eu tenho dado assim também. O aluno está lá e o professor está lá. Então, a gente teve que pensar em várias situações. E essas portarias, elas determinam que a aula prática está suspensa. Essa é uma grande discussão nos cursos de medicina, de farmácia, de enfermagem, porque precisa da aula prática. E o núcleo, ele é aula prática. Mas o que é importante, que na Rural a gente também tem... Na Rural a gente não tem isso muito bem diferenciado, embora sejam as duas dentro de uma só. É que a prática jurídica, ela se divide em prática simulada, prática real e estágio. São 3 vertentes dentro do núcleo de prática jurídica. E que essa resolução 5, ela trouxe isso muito bem claro, porque antigamente todas as universidades já trabalhavam dessa forma, mas acabavam que isso não estava na lei, não estava na portaria.
Ou uma resolução, melhor dizendo. Hoje, a resolução traz isso, que é o núcleo de prática jurídica, ele abrange prática simulada, prática real e estágio. Né? Na rural, a gente tem isso. A gente tem o nosso aluno que faz o estágio fora, que traz a declaração. A gente tem a prática simulada, quando a gente dá aula, trabalhando com metodologia ativa e falando através de um caso simulado. A gente traz um caso concreto para o aluno trabalhar. E a gente tem a prática real, que é quando a gente tem o atendimento lá no núcleo de prática, atendendo, né, todas aquelas pessoas que vêm com as questões de direitos de família e algumas de consumidor. Na outra universidade, isso é muito bem destacado. Eu tenho a hora de um e o horário do outro. Então, lá, em todas as outras universidades, o que eles fizeram? Vamos pegar os horários, vamos juntar, tentar antecipar, para quando ficar liberado a prática real, eu tenho tempo para que o aluno não possa perder, não perca o período, não perca o semestre. E lá, hoje, a grande discussão foi... o MEC ainda não liberou a prática real. Como é que a gente pode fazer? E essa lei veio justamente, até hoje eu estava conversando, que a gente pode trabalhar em cima dela, porque tem um professor que ele escreve muito bem sobre ensino jurídico, sobre prática jurídica, que é o Horácio Vanderlei. Ele tem livros excelentes, ele é um dos organizadores do Comped, ele sempre faz fórum no Comped sobre núcleo de prática jurídica. Ele hoje estava até fazendo de manhã, um webinar falando sobre essas portarias do MEC. Ele já falou, tudo isso que está acontecendo hoje, a mediação com a possibilidade online, que o TJ já tem falado, a lei que possibilitou isso também de forma à distância, eu posso estar estudando e fazendo a prática jurídica sem que o MEC tenha me liberado. Porque essa atividade eu não preciso da autorização da universidade para fazer. A própria atividade por si só, a própria lei por si só, já está determinando que ela pode ser realizada à distância. Igual o processo eletrônico. O processo eletrônico ele é feito à distância. Então, a gente teve aqui a doutora Cláudia Márcia, que é juíza do TRT, da 28ª, e ela falou sobre o funcionamento do tribunal, né? A gente tinha tido na véspera do doutor Calvei, e teve a doutora Cláudia Márcia no dia seguinte. E ela já trouxe para a gente a resposta, uma informação que a gente já vinha, né, sabendo e tal, porque outros TRT já estão implementando as audiências possíveis, né? Porque tem coisa que não dá para fazer, mas de forma, assim, à distância e tal. Claro que existem casos mais complicados que não vão poder ser atendidos nessa modalidade. Mas casos simples, coisas bem instruídas, vão poder ser feitas na modalidade da audiência dessa forma. E aí eu até comentei com ela, eu falei, de repente a gente tem como fazer com que agora eles pelo menos adiantem essa parte de assistir a audiência, né? É uma forma de estar ativo, de estar se mexendo, não é simplesmente aquela coisa, né? Porque eu não fui, mas o juiz vai estar ali, vai estar fazendo, isso aquilo vai estar acontecendo, né? E vai ter na área trabalhista também, porque a Silvia já também já está se mexendo. Então, é uma forma da gente ver que, de repente, a gente vai ter que começar a encaixar isso tudo, né? Sim, sim. E encaixar isso tudo, e aí eu te falo, aí a gente esbarra numa outra questão lá na frente. A gente também tem que ter um núcleo com o mínimo de instrumentos possíveis que facilitem isso. Né? Por exemplo, no nosso núcleo, ter um processo eletrônico é algo muito complicado. Porque a gente não consegue, eu espero ainda, meu sonho dourado é que consiga fazer algum projeto de pesquisa para poder ter alguma bolsa e essa bolsa poder ser revertida em prol do núcleo de prática, para compra de computadores melhores, uma impressora, um scanner, e aí a gente poder ter até uma rede que comporte a gente poder estar trabalhando dessa forma. Porque do jeito que a gente está hoje, dificulta um pouco. Então, por isso que eu acabei... Eu falo né, como coordenadora, mas até pela ideia dos próprios professores que também trabalham no núcleo, de criar ele como um polo extrajudicial.
E a Aham. proposta é essa. Eu sempre, né, eu gosto da mediação, então eu entendo que eu tenho que ter realmente a busca no judiciário como a última via. Eu posso tentar de outras formas compor aquele litígio, seja com a conciliação, seja com a mediação. Então, a ideia, a proposta para o núcleo ali de Nova Iguaçu, da Rural, é justamente ele ser este núcleo de conciliação, eu posso ser um núcleo também de negociação, né, resolver questões de forma extrajudicial, com cartório extrajudicial, e não judicializar tudo. Então, a proposta e aí eu consigo adequar o núcleo de prática, ensinar essa outra realidade para o aluno, que não é combativa, que não do advogado litigante, porque isso ele já vê no escritório que ele está. Se ele está no Uhum. escritório, se ele está na defensoria, se ele está no MP, se ele está na procuradoria, ele já viu esse lado. Vamos ver o outro lado, vamos tentar evitar de chegar lá. A gente teve aqui também uma advogada, a doutora Catarina Sabino, que falou com a gente lá do Espírito Santo, e ela falou do grande nicho até que é para o advogado, essa coisa da advocacia extrajudicial, dessa solução de conflitos e dessa exploração desse perfil de advocacia que às vezes as pessoas elas esquecem. E tudo se transforma numa lide, tudo é um processo, tudo... E não necessariamente precisa ser assim. Nós já temos meios de resolução de conflitos que eles podem não atingir esse fim, né? Isso não Sim. precisa ser um único fim que o advogado enxerga. Ele pode ter outras possibilidades. E até isso pode significar para ele forma de trabalho e honorários que vêm, que entram, né? Sim. Porque muda, né? Não precisa de dinheiro para trabalhar. São várias formas de você poder analisar, né, o conflito. Hoje em dia a gente tem um boom aí das ODRs, das Online Dispute Resolution, ou seja, eu estou fazendo a mediação, que meu computador está aqui, via tecnologia. Isso é Uhum. muito interessante, que eu também consigo atender um número maior de pessoas às vezes. Uhum. Né? É um olhar e é o futuro. Sim. Tanto é o futuro que, olha aí, se hoje não, foi semana passada, a gente teve uma lei determinando dessa forma. Pois é, E que né? veio muito bem a calhar, e é evidente que veio a calhar pelo momento que a gente está vivendo, em tempo de Uhum. pandemia. E com relação ao projeto do núcleo, eu acho assim, do que eu observei, né? A gente fala aqui, o tempo voa, né? Já são 35 minutos de live. O Instagram derruba a gente com 1 hora, então a gente tem que vigiar. Mas assim, eu percebi que os alunos, eles se envolveram muito no projeto do núcleo, esse projeto Direito em Tempos de Pandemia, e foi algo que, assim, que motivou, porque de alguma forma, eles perceberam que eles atendem às necessidades das pessoas, eles satisfazem de alguma forma com informações. E eles se sentiram úteis também, eu percebi isso. E eles mandam o projeto, mandam pergunta para mim, aí a gente manda de volta, aí manda o vídeo, aí você vê que, sabe, que está todo mundo participando e feliz, né? Eu achei muito bacana. Então, Só o pedindo meu mais vídeo não perguntas. quero, mas vai dar. Vai dar. Não, e estão pedindo pergunta. Já me passaram, professora, não tem mais pergunta. A ideia do projeto surgiu assim, eu conversando com a Lívia, pensando no que fazer. Inicialmente, no grupo de pesquisa, a gente já tinha uma ideia de mapear as questões mais corriqueiras ali em Nova Iguaçu. E os alunos estavam até saindo para fazer pesquisa empírica, começando dentro da universidade. Aí veio as férias, a gente parou, retornando agora, pandemia. E a gente pensando o que podia fazer. E essa ideia, eu achei ela assim, muito interessante, porque ela envolve a prática, ela envolve a pesquisa, Uhum. porque o aluno vai ter que pesquisar, toda hora está saindo uma informação nova, então ele tem que estar atualizado. Aquele nosso grupo de WhatsApp, saiu uma notícia, saiu uma informação, um Eu mandei julgado. umas 2 coisas para lá, eu falei, redução de mensalidade, aí a gente já lembra do grupo, já manda para o grupo, né? Pois é. A gente fica ligado, né? Para os alunos pesquisarem, então, e fora que depois eles ainda exercitam um pouco a oratória deles. Porque eles vão ter que falar para a câmera, que realmente, para quem não está muito acostumada, é chato. Eu vou dizer que eu gravei, sei lá quantos vídeos, já falei isso para eles, que não foi de primeiro, e assim mesmo não achei que tenha ficado, mas assim, é vivendo e aprendendo. E esse é o futuro. Há muito tempo atrás, Ed França, eu tive um grande advogado que trabalhou na minha equipe, na outra universidade, e ele tinha ideias visionárias. E né, nesse núcleo que ele trabalhava, que era em Copacabana, era no pé da comunidade Pavão Pavãozinho. Ele, eu vou dizer que já tem aí mais de 5 anos, muito mais.
Ele conseguiu, junto com a Associação de Moradores, instalar lá em cima, na associação, tinha um computador com uma webcam. E aí ele determinava que tais dias da semana e tais horários ia ter algum advogado lá embaixo no núcleo, pronto, esperando a pessoa aparecer na webcam para fazer a reclamação dela, para perguntar a dúvida dela e ter o atendimento online. Legal. Muito interessante. E assim, há um bom tempo atrás, né? Hoje a gente não tem a webcam, mas a gente tem ali o e-mail. E a pessoa está trazendo a pergunta pelo e-mail, ela não sai de casa. Eu atendo a comunidade, né? O aluno participa disso, ele consegue perceber a importância dele, a importância do curso que ele está fazendo, no retorno para toda a sociedade. Né? Fora que ele ainda tem uma pesquisa, ele está aprendendo a ter mais desenvoltura. Eu estou realmente muito encantada com esse projeto. Tem outros projetos aí tentando surgir. Eu acho que nesse momento de pandemia, sempre no momento mais difícil, a gente acaba criando vários gatilhos para tentar fazer as coisas acontecerem, né? Pessoas que têm mentes muito criativas. Eu nem acho que eu seja uma dessas, não, mas eu volto e meia fico pensando, minha cabeça não para. E a gente fica pensando em coisas. Por exemplo, ultimamente eu tenho pensado muito em violência doméstica, que aumentou muito nesse período da pandemia. O que pode ser feito? Tenho conversado com o Flávio, conversado com a Luciana. Né? O que pode ser feito ali para Nova Iguaçu, né, em termos de violência doméstica? A gente pode engajar o aluno, que a gente pode engajar o núcleo de prática jurídica. Eu acho isso bem interessante. Mas eu vou aproveitar e vou fazer uma propaganda aqui, porque pode ser que tenha gente aqui, aluno, ex-aluno, enfim, pessoas a doutora assistindo. Cláudia Brum entrou aí, professora Cristiane Múcia, Gris Fernandes, nossa, eu só estou vendo subir aí, assim, né? Só para falar um pouco do projeto que você faz parte, né? Então, para quem escutou a gente falar do projeto Direito em Tempo de Pandemia, mas não sabe muito bem o que é o Núcleo de Prática Jurídica da Rural, junto com o grupo de pesquisa Diálogos, criou um projeto para trazer de forma clara e objetiva a orientação jurídica à comunidade. Principalmente nesse momento que ninguém pode sair de casa, todos devem ficar em casa, se possível, e que dúvidas estão surgindo, né? As pessoas estão tendo problemas financeiros, contas para pagar, questões trabalhistas, muitas medidas provisórias, né? E as pessoas querendo saber o que tem de direito, o que não tem, como é que fica se ela não pagar a conta de luz, se vai poder ter interrupção no fornecimento. Então, esse projeto, a pessoa que tiver dúvida, ela faz a dúvida e envia para o e-mail que a gente tem, que é o npjur.covid19@hotmail.com. Manda a pergunta para lá. A gente depois categoriza as perguntas, seleciona por áreas, vê quais são os professores responsáveis. Professora de France também é uma das... né, professores que estão trabalhando diretamente no projeto, que sou eu, a professora Lívia, a professora de France, é a professora Cristiane, que parece que está aqui nos assistindo, né? Já mandou um oi. Um beijo. A doutora Cláudia Brum também está aí falando contigo aí. A Cláudia está aí. Oi, Cláudia, beijo. A Cláudia trabalha comigo lá na Unigran Rio. Tem o Cabi Ferreira também, eu não sei. É o Carlos é lá do nosso grupo. É do grupo de pesquisa e também é do projeto. Carlos Vinícius? Ele respondeu perguntas. Parece o nome, a gente não sabe, né? Carlos, sensacional, egresso da Rural, já é mestrando na UERJ. Parabéns, Carlos, excelente. É muito chique. Sim, quantidade de alunos que saíram e entraram em mestrado em universidade pública, né, principalmente do grupo de pesquisa de CAGE, é sensacional. Mas, enfim, voltando, a pessoa envia pergunta, né, para esse e-mail, nós categorizamos, selecionamos, encaminhamos para os alunos fazem a pesquisa, elaboram a resposta, o professor corrige para ver se a resposta está certa, está de acordo, né, com a legislação, com os últimos acontecimentos, e aí dá um ok para o aluno, ele grava, e aí depois a gente comunica à pessoa que enviou a dúvida o link do vídeo que está no Instagram que nós criamos por conta disso, é o Instagram do NPJur. Então, assim, envolve tudo, envolve pesquisa, tem extensão, envolve o núcleo, realmente o tripé do ensino está ali, pesquisa, extensão e ensino, está tudo junto. É sensacional, eu sou apaixonada pelo projeto. Muito legal. Assim, a gente viu também que a instituição ficou muito feliz, né? Porque a instituição acaba que tudo que
que é alguma forma de promover algum tipo de assistência para a comunidade do entorno, se tem alguma forma de atender a comunidade através da instituição, ela também dá muito apoio. Eu vi que eles ficaram muito felizes também, estive conversando com o professor Paulo Cosme, e eles ficaram muito felizes, a instituição gostou muito, e eu acho assim, que foi um clique maravilhoso que você teve, eu sei, Lívia, porque, assim, tá no lugar certo na hora certa, aquela pessoa, sabe? Como é que a gente pode ajudar? Deu ruim com a pandemia, ok, a gente já sabe disso, agora vamos fazer o quê? A gente fez alguma coisa, o professor Paulo Cosme está me ligando, mas eu não posso atender agora. Depois eu falo com ele. Mas, professora Ana Paula, olha só, live é uma coisa engraçada, né? Que a gente fica morrendo de medo de fazer, depois quando começa a fazer a gente toma gosto, mas o tempo passa muito rápido. Sim. Então, já está acabando? Não está acabando. Então, assim, eu só vou te dar uma noção do tempo. A gente está no 44 e a gente tem no máximo 60, mas a gente tem que fechar ali nos 57, 55 para poder a gente ter tempo de salvar, senão a gente perde a live toda, tá? E aí eu quero te perguntar em relação agora, assim, você tem alguma possibilidade desses alunos envolvidos, porque eles são dos mais diferentes níveis, né? Todo mundo que quis participar. Não, né? Na verdade a gente vinculou os alunos do 7º ao 10º. Então vai do 7º ao 10º, né? Isso. Eles não estão vinculados à disciplina que eles estão cursando no núcleo. É uma disciplina de afinidade, quando eles escolhem. É isso? Não, a gente, na verdade, assim, todos os alunos que estão no grupo Diálogos, e aí o grupo de pesquisa de CAGE, ele tem aluno do 3º, tem aluno do 4º, ele tem aluno de vários, e inclusive tem os egressos, como o Carlos, que está aqui. Agora eu vi que o Lucas entrou, Mariana, o Lucas né? também. Eles são, Mariana, eles são egressos, mas fazem parte do DICAGE. Agora, quando eu abri para a comunidade acadêmica, ali do curso de Direito, nós abrimos só para os alunos que estão matriculados nas disciplinas de prática jurídica. Sim, mas a escolha deles para a resposta é uma escolha por afinidade. De matéria, disciplina. Nós pedimos que todos eles indicassem quais as áreas que gostam mais. Vou dar um exemplo. O Carlos, ele gosta de previdenciário. A monografia dele foi em previdenciário. Então, o Carlos respondeu uma pergunta de previdenciário. Até porque se eu entregasse para o Carlos uma pergunta, talvez, de contratos, não é que ele não soubesse responder. Tenho certeza que ele responderia brilhantemente. Mas não é a área de pesquisa dele, de afinidade. Então, os alunos foram dizendo para nós quais as áreas que eles preferiam ir respondendo. E assim a gente foi selecionando. Agora, depois que fechou, já recebi assim de e-mail de aluno querendo entrar no projeto. Mas não pode. E eu vou só aproveitar que você me deu a deixa aqui para eu falar, e que eu vi aqui que a Keila está nos assistindo. A Keila é responsável pelo núcleo, pelo Sejusc ali de Nova Iguaçu. Ela é mediadora. Ela já esteve ali na Rural com a gente, participando de oficinas de mediação com os alunos. No curso de mediação extrajudicial que nós fizemos no ano passado, a Keila ministrou algumas aulas. É uma pessoa sensacional. Beijo, Keila. É com ela que eu vou estar fazendo a live na sexta-feira com o pessoal aí de Nova Iguaçu. E a Keila já colocou aqui, ó. Se a live vai ser no seu perfil. Oi? Perguntaram se a live vai ser no seu perfil. Vai ser em qual perfil? Não. Vai ser no Instagram ou da... Eu vejo depois e falo. Eu não sei porque eu fui convidada ontem. Ontem ou anteontem. Tá bom. Eu vejo. Eu mando o cartaz que a gente divulga, tá bom. E aí a Keila está colocando aqui, ó, que ela lá no Sejusc de Nova Iguaçu vai indicar o nosso projeto para quem procurar o Sejusc. Olha que interessante. Olha que legal. Porque chegar lá na ponta, né? Porque precisa. A gente pode, inclusive, né, talvez no outro momento, não sei quanto tempo vai durar de pandemia, mas a gente pode ser um canal também. Vou até conversar isso com a Lívia, que me deu um toque agora, de ser a pessoa importante para receber esta informação e cadastrar no TJ, no link da mediação pré-processual, porque eles estão fazendo lá de forma online. Então, a gente também pode receber, identificar, ver o que é, e aí
colocar, entrar no site do TJ e jogar a questão dela para uma mediação, quando a gente não conseguir resolver. Então, mais uma ideia aqui. Vamos amadurecer, de França. Ah, Vamos amadurecer. eu sou pé quente para dar ideia para os outros. Você é? Ó, também falando para você, a Ana Paula Miranda pediu para você divulgar. Aí depois você não esquece de mandar para a gente, para que aí a gente joga também, tá? E manda para o setor de comunicação da instituição. Ontem eu botei, foi nos stories, mas que eu copiei. Eu vou pegar todas as informações e vou colocar no meu Instagram e até vou mandar para a Rural, né? Para aquela Rural em Foco, alguma coisa assim. Eles estão colocando tudo que todo mundo está falando, não é isso? Ó, a Keila está dizendo aqui, ó, que a nossa live está lá, será pelo Facebook. Ela falou que a live de vocês não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo Facebook. Ah, viu? Nem eu sabia. Eu vou dar uma olhada lá. Ah, tá. O Facebook também é um canal bacana para live, porque ele tem um bom, né, assim, divulga, é bom também, né? Atinge muita gente, né? Eu vou divulgar lá e aí vou fazer no Facebook. Mas eu acho também que vai ser interessante, porque a gente vai estar falando da mediação. Eu acho que essa cultura do diálogo ali em Nova Iguaçu é muito importante. É um município muito grande, ainda que a gente tem muito campo para atuar e para ajudar. Eu acho o principal para ajudar, né? O Núcleo de Prática Jurídica, ele tem esse olhar com a sociedade, ele tem que trazer essa prestação jurídica, né? Essa prestação social, né, para a comunidade ali do entorno. Eu acho que isso é muito importante e para o aluno vivenciar isso. Ele é tão importante, de França, que na reforma do CPC, no novo CPC, ele veio trazendo com prazo em dobro, assim como a defensoria. O artigo 186, parágrafo 3º, se eu não me engano, do CPC, ele dá prazo em dobro para o núcleo de prática jurídica. Tamanha a importância que ele tem na sociedade. Gente, isso é muito bacana. A defensoria pública sozinha, ela não atende, ela não consegue atender, ela não tem, não é que ela não tem, ela tem uma estrutura boa, mas ela não consegue atender a demanda é muito grande. Então, as universidades, né, os cursos de direito dividem esse trabalho com ela e dividem muito bem, fazem um bom trabalho. E acho que assim, foi muito boa hora vir realmente esse prazo em dobro, porque eu vou dar um exemplo. Eu já trabalhei em núcleos de prática com 600 alunos e tendo em cada área em torno de 200, 300 processos. Pensa, com um professor, um advogado, é muita coisa. É bastante coisa. É muita coisa. É importante. Bom, professora Ana Paula, agora realmente a gente está começando a ir para o final. Te agradecer, vou mandar seu certificado, porque é um certificado só carinhoso, porque não é esse projeto não é um projeto assim, oficial da universidade, foi uma iniciativa pessoal para aproximar a gente, para a gente se ver uma carinha do outro, né, e tal. E foi mais nesse sentido, mas a gente já está na nossa 4ª semana, e tivemos live todos os dias, de segunda a sexta. E a gente está fazendo, eu já tenho live marcado para julho. Maio. Julho, Então, assim, você é demais, parabéns. Não, parabéns porque as pessoas querem participar, mas às vezes assim, elas também estão com outras lives. O Pamplona, ele veio aqui e ele falou para mim, de França, se eu não fosse agora, eu não sei quando eu ia. Porque a pessoa faz 5, 6 lives por dia, não sei como ele dá conta. Ontem mandei uma mensagem para ele, me diz quantas já foram, porque eu estou contando aqui, eu acho que eu já perdi a conta. E assim, é muito legal, porque virou um canal muito livre, muito aberto, né? Sim. E muito assim, democrático, né? Todo mundo está fazendo live, né? Ivete Sangalo, a gente, né? Todo mundo, né? Quem quer ouvir música ouve, quem quer ouvir conteúdo ouve, e aí por aí vai, né? Não. Oração por live, tudo. Tem dia que a gente não sabe nem qual live assiste, né? Não, tá disputado o negócio, né? Mas olha só, quero te agradecer muito por você ter estado aqui com a gente, dizer que eu sempre falo que é um gesto de generosidade, porque o que não falta para a gente nesse período de pandemia é trabalho. Sim. A gente está trabalhando demais, porque quando a gente saía de casa, a gente refrescava a cabeça. Dentro de casa, a gente fica com o trabalho olhando para a gente, né? Tá difícil. A gente vai dormir, meu Deus, esqueci de fazer tal coisa. Então, tá nesse nível. Então, quero te agradecer, foi muito generoso da sua parte. Dizer que é muito bom trabalhar contigo. Ah, que bom! Vamos juntos e vamos melhorando tudo quanto é ideia que a gente tiver, que a gente... Aí tá falando, já acabou? Tem que acabar, porque a gente tem que salvar a live, gente. Eu vou fazer um print nosso, é que você tá meio escuro. Eu, na verdade, quando eu comecei, deixa eu só ver se melhora aqui. Você sabe o que eu faço?
eu boto o meu celular na frente da tela do meu computador. Aí a luz do computador ele serve Então calma aí. luz, Deixa entendeu? eu ver aqui. Aí, Deixa eu ver ele aqui. faz isso. Eu tenho essa mania, né? Aí, quando eu Melhorou? boto... Melhorou. O próprio computador me ilumina um pouco. Mas eu vou fazer um print da nossa tela. Ó, sorria. Peraí que entrou um negócio aqui. Eita, ficou bom. Peraí. E aí, te agradecer, vou só fazer... Eu que te agradeço, Edi França. Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Você nem parece estreante, tá? Oi? Tirou de letra. Nem parece estar estreando em live, não. Tirou de letra. É igual o primeiro dia de aula, que dá aquele friozinho na barriga, que você vai entrar, vai ver a turma que você nunca viu, você não sabe como é que vai ser a recepção, mas depois você gata primeiro e vai que vai. É assim, mais ou menos. Mas, Edi Muito França, eu também quero obrigada. agradecer a você pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer, eu vi que tem alguns alunos que estavam aqui assistindo, alguns amigos. Quero agradecer a todo mundo pelo carinho. Um beijo grande para todos. Que todos fiquem em casa se puderem, né, nesse momento que a gente está passando. Quem puder ficar, que fique por aquele que está tendo que trabalhar, né? É verdade. Existem alguns que gostariam muito de estar dentro de casa quietinho, mas não podem, né? É. Seu marido por exemplo, meu marido está de plantão. Então, está sendo trabalhar, a gente tem que ir, né? Mas alguém tem que trabalhar. Né? A gente está trabalhando, mas está tendo a possibilidade de estar se resguardando também, né? Sim. Ó, gratidão. Um beijo, fica com Deus. Vou encerrar a live, vou tentar salvar aqui, tá? Tá bom, beijo para todos. Beijo. Ah, gente, tem live às 7 com o Centro Acadêmico. Vou me perguntar muita coisa de você. Do Capac. Vou ver. Tchau. Beijo, tchau.